Abra a sua Bíblia na Epístola de Romanos, capítulo 12. Os irmãos que têm seguido aí essa série de estudos sobre os charismata, ou os dons espirituais, já devem saber a referência de cor, que já tem algumas semanas que nós estamos trabalhando nesse bloco, ou nesses textos aí que listam alguns dons espirituais. Então vejamos lá. Romanos capítulo 12, a partir do verso 4. Essa minha primeira leitura será na NVT. Diz assim: da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Verso 6. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar as pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Então, como eu disse, nós já estamos no estudo 10, né? Ao longo aí de 2 meses e meio, nós temos falado sobre os charismata, porque dons no grego, né? Dons de graça, no grego é charismata. E nós falamos então sobre os dons listados aí nesses versos que nós já falamos. Olha, dom de profecia, dom de ministério ou dom do serviço, dom de ensino, dom de contribuir ou de repartir, dom de exortar ou encorajar, né? O paracaléu foi o que nós falamos na semana passada e investimos um tempo significativo. E hoje, Patrícia, nós fechamos o bloco. Eu sei que teve gente que veio para o culto hoje, eu não vou dizer que foi o irmão Pedro, acabei falando, né? Que veio na expectativa até de receber um teste, né? Eu falei que nós vamos aplicar um teste de dons. Mas não será hoje, Manuel Pedro Arboez. Será semana que vem. Na semana que vem nós estaremos realizando e trocando. Nós vamos ter uma dinâmica bem diferente, né? E fique tranquilo que não é os testes que a Alessandra aplica, não, porque é um teste bem tranquilo. Que tem aluno que fala em teste, falta aula, dá até urticária, dá dor de cabeça. Mas hoje eu quero falar sobre os 2 dons que nós ainda não trabalhamos nessa lista, que é o dom de liderar, ou o dom de presidir, em algumas versões, e o dom de misericórdia. E aí, queridos, o primeiro dom que eu quero falar aos irmãos é sobre o dom de liderar. No verso 8, diz lá: se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. É o que está na minha Bíblia, que é a nova versão transformadora. E aí, eu fiz questão de olhar essa palavra, ou esse verbo, né? Liderar, presidir, no grego. Eu não sei se o rei conseguiu projetar. Conseguiu, rei? Vamos lá. O rei vai nos ajudar? Passe mais 2 aí. Mais uma e o outro bloco. Mais uma, rei. Enquanto o rei acha ali, eu vou ler aqui. Mais uma. Aí. Essa palavra, liderar ou presidir no grego, é proestime. E proestime, senhor Guedes, traz a ideia de ficar em pé diante de alguém. O irmão que é professor lidera a sua turma lá, fica diante da turma lá para liderá-los com relação
a alguma tarefa, a algo que eles devem executar. Essa é a ideia aqui de liderar. E eu fiquei pensando, e listei algumas aplicações ou implicações que envolvem, irmão Dalmi, esse dom, que é o proéstimo, de liderar ou presidir. Primeiro, bote lá. Liderar é ir diante de alguém para o guiar. Então, o líder, aquele que tem esse dom, que é uma capacidade dada pelo Espírito Santo, e é claro, nós estamos trabalhando com dons de motivação. Então, são dons para serem aplicados em prol do reino de Deus. E é claro, os dons podem ser aperfeiçoados. Então, liderar é ir adiante de alguém para o guiar. Então, por exemplo, Jesus foi um ótimo líder e ele é o referencial maior e melhor de liderança. Veja lá, João capítulo 10, verso 27, por favor. Diz assim, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu os a conheço e elas o quê? Me seguem. Então, o líder tem sob a sua responsabilidade os liderados e ele deve então estar à frente desses liderados para guiá-los. Assim como um pastor fazia então com as suas ovelhas. Mas também, como essa palavra tem uma riqueza muito grande, Ale, liderar não apenas é ir diante de alguém ou de alguns para os guiar, mas liderar também, rei, no segundo ponto aí, é enxergar além. Então, liderar é enxergar para além. Porque, às vezes, e é muito comum os liderados terem uma visão, às vezes, limitada do caminho em que deve ser percorrido. O líder, aquele que tem esse dom e vai desenvolvendo isso, ele vai ter uma visão para além. Até porque, para livrar aqueles que estão sob seu comando dos perigos. Um bom líder não leva os seus liderados para um local em que eles vão correr grandes perigos ou vão correr perigo. Um bom líder, pelo contrário, vai olhar além para impedir de levar aqueles que estão sob a sua liderança para uma situação de risco. E aí eu me lembrei, irmão Adelino, de Eliseu. Eliseu com o seu moço. Eles estavam acampados e o exército sírio cercou o acampamento. E numa manhã, então, um dos seus discípulos acorda e vê que o acampamento em que eles estavam está cercado, está sitiado pelo exército sírio. E veja a oração de Eliseu e veja como Eliseu era alguém que via Mateus para além. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, do verso 15 ao 17. Fala no Antigo Testamento. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, do verso 15 até o 17. Vamos ler esses três versos. 15, 16 e 17. Diz assim: tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Desesperado, né? Se acorda pela manhã, vai lá lavar o rosto ou se banhar e ao sair da sua tenda, ao abrir a porta da sua casa, vê todo o bairro sitiado. A oração ou a resposta de Eliseu ao seu moço. Veja ali. Ele respondeu: não temas,
porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Aí eu fico pensando, é claro que a gente lê essa oração, ou ler esses versos muito rápido, mas aí eu fico pensando no momento em que Eliseu fala com o seu moço. Ó, você fica tranquilo? Imagina, Julinha, fica tranquila que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Bom, se eu fosse o moço de Eliseu, eu falava assim, eu acho que Eliseu bebeu alguma coisa. Ele não deve estar muito bem da ideia. Como é que ele está dizendo que tem mais gente com a gente do que com o exército sírio? Eu estou vendo o exército sírio. Eu estou vendo que tem carros, o texto diz aqui, olha, tropas, cavalos e carros haviam cercado, e ali estava um grupo de pessoas, de homens que não sabiam manejar armas, de homens que buscavam a paz e não a guerra. Mas aí, queridos, a visão é dada por Deus, esse olhar além, ou para além, né? Veja a oração de Eliseu, verso 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ali, aquele moço, aquele discípulo, ele conseguiu olhar como o seu líder olhava. Ele conseguiu ter uma visão para além das circunstâncias. E ele viu que, na verdade, havia um exército celestial acampado ali, guardando a cada um que estava naquela cidade. Então, liderar é enxergar para além. Mas também, liderar implica influenciar pelo exemplo. Então, o desafio que é liderar, mas não liderar pela imposição ou pela coação. É se colocar diante de alguém ou de alguns para os guiar, enxergando para além e influenciando-os, se colocando como bom referencial, se colocando como exemplo a ser seguido. Sabe quem foi um líder e tinha esse dom da liderança? E aqui o que nós vamos ler, eu não vejo como uma questão de vaidade ou de querer se sobrepor, mas como alguém que compreendia o quanto ser referencial era importante para aqueles a qual ele não apenas ganhou para Cristo, mas discipulou também através dos ensinos de Cristo. O Paulo. Veja lá 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, por favor. 1 Coríntios 11, 1. Diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, o Paulo chama a responsabilidade para ele, Paulo enquanto grande líder que foi, e fala, olha, sede meus imitadores, não apenas façam o que eu falo, o que eu prego, o que eu ensino, mas façam o que eu faço. E aí a questão que nós vimos até na escola bíblica dominical, da ortodoxia e da ortopraxia. E não apenas isso. E Paulo, para talvez fugir desse local de se colocar num pedestal, de ser maior do que os outros, ele vai dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, de alguma forma, Paulo entendia da sua responsabilidade, Paulo tinha noção do quanto a influência dele sobre aqueles que estavam sob a sua liderança, debaixo da sua liderança era importante,
mas eles deveriam focar também em Jesus, ou focar em Jesus e olhar para Paulo com os olhos de Jesus. Mas também, queridos, eu poderia investir um tempo aqui falando sobre o que é liderar, né? Uma mensagem, mas eu quero só destacar esses pontos. Quarto lugar, liderar envolve inspirar confiança nos que estão sob o seu comando. É isso que está aí. Liderar envolve inspirar confiança nos que estão sob o seu comando. Porque, por exemplo, comandante, você que foi um líder e foi um bom liderado, um outro segredo, né? Na maioria, eu não diria que todos, mas 99,9%, o caminho é esse. Um bom liderado há de ser um bom líder. Agora, um mal liderado tem tudo para ser um péssimo líder. Então, o comandante que foi um líder, mas também foi um bom liderado, como é importante a gente que está na posição de líder inspirar confiança naqueles que estão sob o nosso cuidado. Porque quem vai seguir aquele que não confia? Não é verdade? Então, eu, enquanto liderado, vou seguir alguém que eu não confio? Vou estar debaixo da liderança de alguém a qual não inspira confiança? E aí a gente pode olhar lá em João, capítulo 14, verso 12. Jesus, ele inspirava confiança àqueles que estavam sob o seu cuidado. Até mesmo nos momentos mais delicados. Quando a gente olha esse texto e olha João capítulo 14, é justamente o momento em que Jesus está dizendo que dentro em breve ele seria preso, seria traído, seria crucificado, né? Condenado injustamente, crucificado. E aí, Jesus talvez, num dos últimos discursos, ou numa das últimas conversas para com os seus, ele vai dizer o seguinte para os seus discípulos: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Dentre algumas coisas que nós poderíamos destacar aqui. Jesus está dizendo para os seus eu confio em vocês. Eu levo tanta fé em vocês que vocês não apenas vão fazer aquilo que eu estou fazendo, mas vão fazer obras maiores. Isso é inspirar. Inspirar aqueles que estão sob o seu comando, inspirar confiança para que aqueles que estão sob o seu comando ou sob a sua liderança não apenas realize aquilo que você realizou, mas ainda mais. Eu fico a pensar, e outro dia eu estava... Foi segunda-feira, eu encontrei com um ex-aluno. E eu tenho muitos ex-alunos que agora são jovens, alguns jovens senhores, né, casados, com família. E o quanto, e os irmãos aqui, muitos aqui professores, o quanto isso traz é um sentimento de alegria, de satisfação, de missão cumprida, em, de alguma forma, saber que a gente contribuiu para a formação daquela pessoa, né? Daquele ser humano enquanto uma pessoa de bem, um homem de bem, uma mulher de bem, né? Então, inspirar confiança e dizer, não, você consegue. É possível você mudar a sua história, a história da sua família, e a gente sabe que a educação proporciona isso, né? Então, a possibilidade de você ter aí uma boa formação lhe possibilita você ganhar melhor para poder ajudar a sua família a sair de uma situação tão delicada. Quantos aqui, eu sou fruto disso, quantos aqui não são? Então, é inspirar confiança. Liderar é isso, envolve inspirar confiança nos que estão no seu comando. Vocês conseguem, vocês podem. E não apenas, aí a gente vê
a alunos que chegaram talvez ao nível intelectual ou financeiro nosso, mas ultrapassaram. E aí isso não causa inveja, né, senhor Guedes? Isso não causa inveja, isso causa satisfação. Falar, pô, beleza, seu carro é melhor do que o meu, que legal. Sua casa é melhor do que a minha, que legal. Poxa, você está no doutorado, que legal. Oh, que beleza, você já fez 4 graduações, que legal. Que bacana. E eu estou falando de coisas materiais, mas fora as outras, ser um ser humano melhor do que eu, é mais crente que eu, que legal. Então, inspirar confiança. Mas também, liderar é delegar responsabilidades e, ao mesmo tempo, encorajar e apreciar o trabalho dos liderados. Também envolve isso, esse dom de liderar ou presidir. Veja lá 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 4 e verso 13 e 14. 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler o verso 3 e 4. E é muito interessante que o apóstolo Paulo teve Timóteo como talvez um dos seus melhores liderados, né? E até mesmo como filho na fé, né? O Paulo tinha um carinho muito grande, e a gente sabe o quanto Timóteo trouxe alegria ao coração de Paulo. Tanto é que Paulo começa assim, olha, 2 Timóteo capítulo 1, verso 3. Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Verso 4. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Aí o verso 13 e 14. As orientações de Paulo. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, olha aí o referencial, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Guarde. Então, Paulo está ao mesmo tempo encorajando e apreciando o trabalho que Timóteo estava desenvolvendo, porque às vezes, por exemplo, na comunidade de Éfeso, Paulo sai e quem fica é Timóteo. Então, Timóteo, em várias situações, ocupou o lugar de Paulo. Então, ao mesmo tempo que Paulo encoraja e aprecia o trabalho de Timóteo, ele delega a responsabilidade. Então, liderar é delegar a responsabilidade e, ao mesmo tempo, encorajar e apreciar o trabalho dos liderados. Mas, ainda pensando em o dom de liderar ou de presidir, o proéstime, no verso 8, Paulo vai dar uma orientação. Porque se alguém lidera, lidere de forma responsável. Ou algumas versões está aí com diligência. E aí, queridos, infelizmente, há cada vez menos pessoas que estão dispostas a abrir mão do seu conforto ou da sua zona de conforto para assumir a posição de liderança. Estamos vivendo uma escala de bons líderes. Em muitos casos, não tenho tempo, é uma responsabilidade grande demais para mim. Mas, no fundo, é preguiça. E o líder, ele deve usar sua liderança não para servir-se dos liderados. Isso não é ser um líder segundo a orientação bíblica. O líder não deve usar essa posição para servir-se dos liderados, mas para servir aos liderados. E um dos líderes que eu tenho assim como grande referencial, e no meu projeto, não sei quando, é escrever um livro sobre liderança
baseado na vida de Moisés. Eu não sei se tem, eu não vi ainda uma obra que fala sobre liderança, tendo Moisés como referencial, do início ao fim. Mas para mim, um dos líderes, com exceção de Jesus, que nem bota na lista, né? Para mim, Patrícia e Isaurinha, um dos líderes que mais me tocam e um dos líderes que mais me chama a atenção e que mais eu procuro me espelhar, até talvez pela característica, algumas características até de ordem emocional que eu tenho com Moisés, eu tenho alguns traços muito parecidos com o de Moisés. Para mim, Moisés é o grande referencial de liderança, tirando Jesus. Porque, vejamos pelo menos uma atitude de Moisés após o povo trilhar por um caminho terrível, que foi construir o bezerro de ouro. Que Moisés sobe para falar com Deus e pegar as tábuas, né? Lá no Sinai, e Deus fala assim: Moisés, desce porque o povo se perdeu. Mas aí a gente vê alguém que lidera com diligência, alguém que lidera com responsabilidade, alguém que usou a liderança não para servir-se, mas para servir os outros. Veja lá, rapidinho. Êxodo capítulo 32, por favor. Do verso 30 até o 34. Êxodo 32, do verso 30 até o 34. Diz assim: No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Verso 31. Olha só. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Moisés não passa a mão sobre a cabeça dos seus liderados. Mas veja se isso não é uma atitude de um líder que está comprometido com os seus liderados. Verso 32. Agora, perdoa-lhe o pecado, ou risca-me, peço, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Deixa aberto aí, que daqui a pouco a gente vai ler mais um verso, ainda nesse capítulo. Mas, mais do que ousadia, sabe, Sueli, de Moisés, de chegar, Senhor, porque se a gente não tomar cuidado, é como se Moisés estivesse colocando Deus contra a parede, né? Se o Senhor não perdoar, tô fora. Mas não, eu vejo aí, Mateus, um líder que está amalgamado com os seus liderados, mesmo os seus liderados não estando amalgamados com ele. Porque o que os seus liderados fizeram não foi aquilo que Moisés ensinou e não foi aquilo que Moisés esperava. Mas sabe, como Paulo diz, se o seu dom é liderar, faça com responsabilidade, ou lidere de forma responsável, diligente. Moisés não se sentiu, irmã Rita, no direito de abandonar o seu povo. Mesmo o seu povo, os seus liderados, tendo cometido erro tão grave. Sabe por quê, Pedro? Eu diria que a proposta que Deus fez para Moisés, ela não é irrecusável porque Moisés recusou, mas é uma proposta que eu não sei mas me balançaria. Porque sabe qual foi a proposta que Deus fez a Moisés? E Moisés, vocês já viram que disse não? Está lá no verso 10 de Êxodo capítulo 32.
O próprio Deus falando com Moisés, depois do povo ter construído aquele bezerro de ouro, né? Palavra de Deus a Moisés. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e de ti farei uma grande nação. O que Deus está falando para Moisés e está propondo a Moisés, irmã Solange? Deus está falando o seguinte: ô Moisés, esse povo é ruim, esse povo pecou, vamos fazer o seguinte, vou acabar com todo mundo, e a partir de você, faço um novo povo. Que proposta! Mas Moisés estava comprometido com o povo. Moisés, como nós lemos no verso 32 desse mesmo capítulo, Moisés falou: Senhor, se o Senhor não perdoar, o Senhor pode me riscar aí do livro que escreveste. Então, é preciso liderar com responsabilidade. E isso implica, por isso que liderar é um privilégio, mas é um grande desafio. Porque liderar com responsabilidade implica em correr riscos e enfrentar perigos para defender seus liderados. Correr riscos e enfrentar perigos para defender seus liderados. Não é para passar a mão por cima, porque os irmãos bem viram que Moisés falou: o povo pecou, o povo fez coisa errada. E Moisés deu água com ouro moído para o povo passou mal. Moisés disciplinou, Moisés não passou a mão, mas Moisés não abandonou o povo. E aí, depois de falar sobre liderar liderar implica, liderar envolve, aí eu construí então o que é dom de liderar. Mais uma, Rei, por favor. Mais uma. Dom de presidir ou liderar é a capacidade, claro, dada pelo Espírito Santo, de ir adiante de alguém, buscando guiá-lo pelo exemplo, inspirando confiança, encorajando e valorizando o trabalho realizado dos seus liderados. Liderar, ou dom de liderar e presidir, ou presidir, melhor dizendo, envolve correr riscos e enfrentar perigos para defender os seus. Então, se o seu dom é liderar, lidere de forma responsável. E o último dom dessa lista de dons aí, o dom de misericórdia. O texto diz lá: e se for o dom de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. E aí, irmão, se o nosso Deus ele é misericordioso, sabe, irmão Adelino, eu fico pensando, quem somos nós para não sermos misericordiosos? Às vezes as nossas ações, as nossas atitudes, elas se contrapõem àquilo que Deus espera de nós, deseja de nós. Se o nosso Deus é misericordioso, por que nós também não seremos? E aí a definição de dom de misericórdia. Por favor, Rei, passe mais uma aí. Dom de misericórdia é a capacidade de cuidar de qualquer pessoa, qualquer, irmãos, eu deveria até grifar ali em vermelho, cuidar de qualquer pessoa que esteja precisando. É envolver-se com os aflitos e socorrê-los em suas angústias, fazendo com espontaneidade e alegria. Porque o texto diz isso. Se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Alguém já disse que misericórdia é lançar o seu coração na miséria do outro, é se envolver com o outro. E aí, misericórdia envolve e implica justamente sofrer com o outro, ou não ficar indiferente à dor do outro. Para a gente investir e ganhar tempo, por exemplo, eu poderia citar aqui
Lucas é um ótimo exemplo, capítulo 10, do verso 33 ao 35, depois você lê em casa, que é justamente a história contada por Jesus do bom samaritano. E é muito, mas muito interessante, irmã Lana, que Jesus ele vai falar dos religiosos. Jesus, lembre-se, Jesus está falando a um grupo de judeus que queriam saber quem eles deveriam ajudar. E Jesus vai falar, tem que ajudar o próximo. Mas quem é o próximo? E aí Jesus começa a contar essa história. Ou história, né? Havia um homem, estava viajando e tal, foi assaltado, foi ali agredido e ficou no chão. Aí Jesus começa, vem um sacerdote, passou de largo. Vem um escriba, passou de lado. Aí, veio um escriba não, levita, melhor dizendo. Vem um levita, passou de lado. Aí vem um samaritano. Irmão Dalmi, Jesus é fantástico, né? Porque justamente, Jesus está falando um grupo de judeus que não gostavam dos samaritanos, se achavam melhores do que os samaritanos. Eles tinham os samaritanos como uma raça inferior, que era misturado. Os samaritanos têm origem do povo de Israel, né? E Jesus vai falar, ó, aí veio um comerciante samaritano e olhou para aquele homem, ele parou, desceu do seu animal, cuidou daquele homem, colocou sobre o seu animal, levou numa estalagem, hospedou, pagou a hospedagem e quando estava indo embora disse, ó, se precisar de alguma coisa, pode dar, porque quando voltar eu pago. O próximo. Então, por isso que dom de misericórdia é a capacidade de cuidar de qualquer pessoa que esteja precisando. É envolver-se com aquele que está em aflição e socorrer aquele que está em aflição. Fazendo isso com espontaneidade e alegria. O dom de misericórdia move as ações sociais mais sublimes. Os que têm esse dom identificam-se espontaneamente com aqueles que estão sofrendo. Último texto, Hebreus capítulo 13, verso 3, por gentileza. Hebreus 13, 3. E eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Diz assim: lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Ou seja, os que têm o dom de misericórdia manifestam compaixão com ações práticas que aliviam o sofrimento do outro. Então, se o seu dom é o dom de misericórdia, não faça com pesar, não faça achando que está fazendo um favor para alguém. Não. Faça com alegria, espontaneamente. Não faça achando, eu vou ajudar aqui para Deus me dar mais, eu vou ajudar porque... Não. O ganhar é até consequência, porque a Bíblia vai dizer que a melhor coisa é dar do que receber. E só quem realmente se propõe a oferecer algo em prol do outro, de coração, sabe o que é isso. Sabe que prazer é esse, que alegria é essa. Não na desgraça do outro, mas em poder contribuir para tirar o outro da desgraça. Para poder aliviar um pouco a dor e o sofrimento do outro. Para poder atenuar a angústia do outro. Só quem se propõe de coração a agir com compaixão sabe o que é isso. Não tem preço. Não dá para mensurar. Então, se o seu dom é presidir ou liderar, lidere de forma responsável. E se o seu dom é misericórdia, pratique com espontaneidade e alegria. Queridos, nós encerramos então esse bloco aí,
desses dons que eu classifico como dons de motivação, onde falamos desde profecia até agora sobre o dom de misericórdia. E na semana que vem, como eu já antecipei no início, aí nós teremos um teste de dons, mas eu não diria, eu falo teste porque talvez não encontrei a melhor palavra, mas os dons que nós abordamos ao longo das últimas semanas vão estar ali e vão nos ajudar a melhor nos identificarmos. Então, a nossa dinâmica será o seguinte: no primeiro momento teremos aqui a abertura aqui, oração, a leitura bíblica e o momento de ofertório. E depois, você que está conosco online, se você quiser esse teste, me mande um zap, me mande um e-mail, entre no Instagram da igreja, eu vou te enviar, mas aí nós vamos sentar numa grande roda e vamos, um ou outro ali, discutir e conversar sobre o que nós vimos fazendo esse teste de dons. Porque vocês sabiam que há a possibilidade da gente usar mal esse dom? Lá tem isso. Você usa bem ou usa mal? Ou não usa, porque se não dispõe a trabalhar. Então nós faremos uma grande roda, estaremos ali conversando e você vai poder estar identificando ali qual é o seu dom. E eu espero em Deus que o Espírito Santo possa lhe iluminar. E eu creio, sabe, irmã Patrícia, que o Senhor já está falando ao coração dos queridos que estão nos acompanhando e nós já sabemos quais são os nossos dons. Talvez falte aplicá-los, não é verdade? Falte a nós dizer: Senhor, eis-me aqui, para poder melhor te servir, porque o Senhor já me capacitou com um dom. Convido os queridos a se colocarem de pé. Nós vamos estar orando, encerrando o culto dessa noite, pedindo que Deus continue derramando a sua graça sobre nós e continue nos protegendo, não apenas a nós, mas a todos, então, que possam ser guardados pelo Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. E nos ajude, Pai, a cada dia mais a identificarmos quais os dons, quais os presentes o Senhor nos concedeu para melhor te servir. Desperta aqueles queridos e queridas que estão adormecidos, ou que esses queridos e queridas possam despertar para te servir, ó Pai, porque eles foram capacitados, estão sendo capacitados por ti. E graças te damos pelos recursos aqui depositados. Continue nos guardando e guardando a todos, ó Pai. Livra-nos do homem mau. É o que eu lhe peço. E já te agradeço. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.